Como evitar os pecados na vida diária? Depois de uma longa caminhada na busca de Deus, finalmente a alma consegue arrepender-se e livrar-se dos empecilhos que a mantinham em pecado. Vem a confissão e mudança de vida. De início, tudo é felicidade, alívio e paz. A alma sente-se como renascida, mas surge um outro problema, que é como manter-se longe dos pecados, estar em estado de graça. A pessoa percebe que, na verdade, passa a vida toda cercada de ocasiões de pecado. Dentro de sua casa, na rua, no trabalho, e pior de tudo, está na própria pessoa, em seu corpo, em seus pensamentos. Então, o que fazer? Os pecados podem ser pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, podem vir de nossos pensamentos, do que falamos, fazemos ou deixamos de fazer. Pensamentos. Esses são difíceis, pois surgem de nossa mente que fica vagando por mil situações. Lembranças, ideias de tudo e tudo mais. O melhor para escapar é manter a mente ocupada com trabalho, tarefas diversas ou, na hora do descanso, uma boa leitura da vida dos santos ou algo edificante. Também uma conversa amena com familiares ou amigos conseguem nos afastar de ocasiões de pecados por pensamentos. Por palavras. Estes são os mais ligados a falar do próximo, conversas sensuais, uso de palavrões, conversas que levam à desonestidade ou conversar em horário de trabalho quando isto atrapalhe a atividade. A pessoa prestará contas de toda a palavra, portanto, as piadas, inutilidades, chacotas, etc. devem estar longe do católico. Não se imagina alguém que vive num convento usando de tais atitudes, mas para Deus não há diferença entre quem está dentro ou fora de um convento. Assim, quem está fora deve cuidar-se ainda mais. Atos. São todas nossas ações. Elas devem ser boas e honestas o tempo todo. Por exemplo, no trabalho. Fazê-lo o melhor possível, independente do salário, de chefe estar ou não por perto, etc. Em casa. Com familiares, cumprir nossas obrigações de cada estado de vida. Para termos uma ideia de melhor cumprir nossas ações, é recomendável ler as cartas de São Paulo. Traz muitos conselhos de como deve ser a vida do cristão. Omissões. É deixar de fazer nossas obrigações físicas e morais, ou seja, as tarefas e também, por exemplo, a falta de aconselhamento ou instrução a quem precise. É a falta de ser solícito diante de quem precisa de nossa ajuda. É a falta de caridade quando há oportunidade. Nos dias atuais, os pecados de omissão são os que mais atingem as pessoas. São aquelas que ficam em cima do muro, numa posição confortável. Elas preferem não tomar partido pelas causas justas e honestas. Escondem-se numa bolha de bem-estar, segurança financeira ou familiar e não se importam com o sofrimento do mundo. Muitos chamados atualmente de isentões são católicos, frequentam a igreja, mas não se preocupam com a sociedade, com o resto de seus irmãos que sofrem. É muito comum nas grandes cidades. Cada vez que cresce o salário de alguém, também cresce o muro que cerca sua casa. Mas esse muro não é só da casa, é também o da alma da pessoa que se afasta, se isola numa atitude de neutro. Não pode haver cristão em cima do muro. Devemos lembrar o que disse Jesus sobre o que faria com estes no dia do julgamento. A pessoa ou é ou não é. Com Jesus não existe meio termo. Assim, o pecado de omissão é o que mais engana o cristão, pois, ao contrário dos outros fáceis de perceber, a omissão é oculta. O cristão tem a ideia de que está tudo bem, pois frequenta a igreja, reza, etc. Mas para alguém obter a salvação é muito mais do que isto. Para os nossos dias, a salvação é muito difícil. Estamos numa fábrica de pecados montada pelo demônio. Para cada lado que nos viramos, há uma cilada, uma ocasião de pecado. Está na rua, no trabalho, com os colegas, até com os amigos. Está dentro de nossa casa, com as ocasiões de rivalidades. Está quando ligamos a TV, ou computador, ou celular.
Para fugirmos de todos os pecados, só há uma solução, que é muita oração e um possível isolamento. Quanto mais distante estivermos do mundo, mais perto de Deus. Mesmo estando em grandes cidades, podemos estar isolados. É só estarmos em atitude de meditação, com nossos pensamentos nas coisas santas, e pedirmos a Deus todos os dias que nos mantenha longe das ocasiões de pecado.